Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que todos estejam bem e em paz profunda. Hoje nós daremos continuidade à leitura do livro Participando da Vida com os Florais de Bach, de Carmen Monari. Eu tenho aqui comigo a 4ª edição e vamos falar sobre a história de vida de Edward Bach, o capítulo 2. E eu gostaria de dar uma pequena introdução falando sobre Edward Bach. Para quem não sabe, ele foi um médico que sistematizou a utilização da energia das flores. Esse conhecimento já é ancestral, utilizado pelos povos originários, e o que ele traz de diferente é justamente o sistema. Ou seja, as flores estão agrupadas em 7 grupos que correspondem aos 7 estados emocionais do ser humano, conforme ele pôde verificar nos seus estudos, na sua observação em loco dos seres humanos que conviviam com ele, e ele pôde observar esses 7 estados emocionais. E ele fez esse sistema composto de 39 flores, na verdade, 39 elementos, porque um não é flor, é a água de uma fonte. E um outro é o broto de uma flor que também está inserida no sistema, é o Chestnut Bud. Então, eu vou começar a leitura. Eu espero que todos aproveitem essa oportunidade da gente poder aprender mais um pouco sobre os florais. Então vamos lá. A história de vida de Edward Bach. Ele nasceu em Moseley no dia 24 de setembro de 1886. Moseley é uma pequena vila perto de Birmingham, na Inglaterra. Desculpem, eu não sei falar essa palavra direito. Ele era o mais velho em uma família de 2 meninos e uma menina, com um corpo físico frágil, mas isso não o impediu de realizar seu trabalho. Tinha um propósito muito firme que o colocava sempre em pé e um grande amor pela natureza. Seu interesse era de aliviar o sofrimento dos seres. Por isso escolheu a profissão de médico. Quis aprender a arte de curar e entender a vida com os olhos da natureza. Aos 20 anos, em 1906, entrou na Faculdade de Medicina de Birmingham e se formou em 1912 com 26 anos. Trabalhou no Hospital Universitário de Londres, onde recebeu vários títulos, como o de patologista, e graduou-se em saúde pública em 1914. De 1912 a 1930, foi um grande médico, cientista e pesquisador. Reparem muito bem nessa colocação. Ele, além de médico, ele era um cientista e um pesquisador. Em 1917, quando tinha 31 anos e trabalhava nos laboratórios do Hospital Universitário, em Londres, ele teve uma forte hemorragia digestiva. Foi levado com urgência para uma cirurgia e deram-lhe somente 3 meses de vida. Mas ele não aceitou o diagnóstico porque sabia que tinha um papel a cumprir e que não teria tempo suficiente em 3 meses. Nesse período, ele lutou com toda a vida que tinha dentro de si e percebeu que quando se tem um forte propósito de vida e determinação, consegue-se vencer qualquer dificuldade e restabelecer a própria saúde. Isso foi um sinal de que ele deveria mudar alguma coisa em seu modo de ver o mundo, porque sua energia não estava bem direcionada. A partir daí,
iniciou uma cobrança violenta por uma grande transformação interna, para descobrir seu real papel pelo coletivo. Ninguém recebe um nome por acaso, e Dr. Ba teve que assumir o porquê de seu nome. Vamos às origens de Ba. O nome Ba vem do indo-europeu e tem 2 significados. Ba significa fonte de água, derivou Bagha, em riacho, e daí veio a palavra Ba, do alemão fonte. Ba, em persa, uma das divisões do indo-europeu, significa jardim. No início, era o jardim de rosas, que é o mais parecido com o jardim do Éden, paraíso. Portanto, Ba tem 2 significados, jardim e fonte. Edward é de origem teotônica, significa aquele que precisa ser o guardião alerta dos seus sentidos. Ele teve que aprender a abrir seus sentidos superiores, intuição e percepção. Quando entrou em seu jardim interno, vislumbrou e sentiu a essência de suas flores e bebeu a água da fonte de inspiração. Somente quando ele começou seu trabalho interno, vencendo a morte pela transformação em vida do seu próprio corpo, pôde começar seu trabalho pelo coletivo, quando foi vencendo suas próprias barreiras individuais. Assumiu sua individualidade, o que ele sempre enfatiza para que cada pessoa descubra e cumpra com o seu individual, que nunca imite ninguém, que o outro só nos sirva de luz. Ele iniciou seu trabalho individual por meio da descoberta dos florais. As suas etapas anteriores de cientista, pesquisador e homeopata só lhe deram o suporte de conhecimento até chegar às flores. Gostava de ser chamado de herbalista e buscou nas ervas as flores que curavam os sintomas da alma. Ensinava que o terapeuta floral precisava aprender a cultivar seu jardim interno e depois ser o jardineiro de almas, para tocar o coração do outro e liberar o amor, fazendo com que cada pessoa cultive seu próprio jardim interno. Ele era libriano, no bom contato interpessoal e um observador do comportamento humano, procurando na natureza as plantas que pudessem ajudar os desequilíbrios de atitudes vitais. Tinha seu ponto vulnerável nos intestinos, onde buscou inicialmente a origem física das doenças. Toda a cobrança de seu lado virginiano, pesquisador, fez agir seu Plutão no aspecto de cobrar sua transformação para que pudesse assumir seu real papel. Depois dos 31 anos, ele foi abrindo cada vez mais seus canais sutis, principalmente quando voltou aos campos em 1928, com 42 anos. E em 1930, abandonou Londres e foi para Cromer, nordeste da Inglaterra. Em Cromer, pelo seu grande contato com o mar, ele tinha muito respeito pelos pescadores. Abriu toda a sua intuição, sua capacidade premonitória e sua inspiração. Foi quando ele teve a iniciação pelo próprio Netuno, a fonte inspiradora, e deixou sua vida fluir, vivendo a simplicidade do dia a dia. Ficou nessa região e nos arredores até 1934 e fez a descoberta de suas primeiras 19 essências.
Em 1934, sentiu a necessidade de encontrar um espaço sagrado para se fixar. Seu Urano cobrava-lhe um espaço de trabalho para encontrar externamente o seu jardim e passar o papel coletivo para essas plantas do local elegido. Foi quando escolheu Mont Vernon. Portanto, até essa época, ele trabalhou seus 3 planetas superiores, Plutão, Netuno e Urano. Lembremos de que nessa década de 1930 a 1940, a humanidade teve a consciência coletiva do aparecimento de Plutão, que age em nossa estrutura atômica de transformação. Plutão tem a consciência que propiciou a descoberta da energia atômica, que foi usada inicialmente para destruição, como a bomba atômica. Um período muito importante foi o de 1934 a 1936, quando começou a segunda etapa do seu trabalho, a de sentir tudo em seu corpo, a descoberta da 38ª essência. Nessa época, ele começou o trabalho de doação de seu próprio corpo pelo coletivo. Foi o autossacrifício para o resgate da luz. Ele doou-se para que as flores continuassem seu trabalho após sua ida desse plano. É como se ele estivesse presente em cada gota de orvalho e de luz que cai todos os dias sobre as flores, iluminando a humanidade. Esse é o papel do autossacrifício dos mestres de luz, com a doação de seu veículo físico para que a humanidade resgate a luz. Eles apenas deixam o plano físico e se manifestam em nós por meio de luz. Ele abandonou o plano físico aos 50 anos, em 27 de novembro de 1936. Sabemos que a humanidade está agora na era de Aquário e cobra a nossa participação na vida, que vivamos bem o presente, assumamos o papel individual e lembremos do surgimento do planeta Chiron ou Quiron, cuja consciência está se despertando dentro de cada um de nós. Ele resgata o arquétipo do curador que cada um tem dentro de si. Lembremos de que o centauro Quiron sentia muito processo da cura em sua carne. Dr. Ba, como ser iluminado, já sentiu seu Quiron na segunda fase do trabalho das flores, quando foi se conscientizando dessa energia cósmica e liberando-a. Portanto, o exemplo do mestre Ba é o de um homem cientista que se tornou um mestre de luz por seu trabalho interno e depois pelo coletivo, até a sua volta à luz. Porque os mestres que fazem o autossacrifício em nome da luz voltam e permanecem na luz. Que cada ser descubra e acenda sua luz interna, para dar vida e criação ao seu jardim. Que sejamos luzes para as pessoas que nos procuram, despertando e mantendo a nossa chama interna acesa, em nome do amor e acreditando sempre na providência divina. Ele plantou o seu jardim terrestre e que cada um busque dentro de si seu jardim interno. E continua com uma sequência da descoberta das essências pelo Dr. Ba, os 12 curadores, assim chamados, que ele recebeu primeiramente os 3 primeiros, Mímulos, Empátiens e Clematis, em 1928 a 1930, no país de Gales. E após ele recebeu os outros 6, Agrimone, Chicore, Vervain, Centauri, Cerato, Scleranthus, em 1930, em Norfolk, perto de Cromer. Depois ele recebeu o 10º, 11º, 12º
o Water Violet, o Gentian e o Rock Rose. Após os 12 curadores, ele recebeu os 7 auxiliares, que são o Gorse, Oak, Heather, Rockwater, Olive, Vine, Wild Oat. Então, foi um período de 1933 a 1934. E ele recebeu após o Rescue Remedy, que é o emergencial, primeiramente somente com os 3 primeiros elementos, Rock, Rose, Clematis e Impatiens, lembrando que são 5 o Rescue. E de 34 a 35, ele recebeu os 19 complementares, assim chamados, até o final do verão e outono de 1935. E depois ele completou o Rescue com as 5 essências, ficando então o Rock Rose, o Clematis e Impatiens primeiramente. Depois ele completou com o Cherry Plum e o Star of Bethlehem. Da primeira à 19ª é o método solar utilizado. E da 20ª à 38ª, o método Bowling, exceto White Chestnut, que é solar. Então eu vou fazer depois um vídeo. Eu tô fazendo assim por vídeos, né, para não ficarem os vídeos muito longos. Eu vou dar continuidade à leitura com o próximo vídeo com o capítulo 3. Eu gostei muito, tem coisa aqui que eu não sabia. Vivendo e aprendendo, como diz o velho ditado popular. E espero que vocês também tenham gostado. Eu aproveito aqui para pedir para curtir o vídeo, compartilhar com quem possa ter interesse de aprender sobre os florais de Bach, algum amigo, algum parente. Vocês podem compartilhar. E se vocês puderem também comentar alguma coisa sobre o vídeo, eu estarei aberta a proposições sobre futuros vídeos, né? Eu inicialmente estou colocando esses vídeos no meu canal, que é o Débora Matos de Tudo Um Pouco, esse canal. Mas futuramente eu quero fazer um canal da Flor Divina, porque aí eu coloco os vídeos, porque o meu canal ele é diverso, né? Ele tem de tudo. Tem de tudo. Foi um canal caseiro que eu fiz já tem mais de 10 anos. E eu coloco... Tem de tudo, né? Coisas da família, tem o estudo da faculdade, tem coisas da doutrina, do Daime, várias coisas. Agora, os estudos das terapias holísticas. Então, eu quero fazer um canal da Flor Divina só com os estudos das terapias holísticas. Então, por enquanto, eu tô postando aqui. Aí eu agradeço a atenção e peço para compartilhar, para a gente difundir esse conhecimento, porque tem muita gente que não conhece os florais de Bach, né? Eu mesma, eu me lembro que eu adolescente escutava que tinha os florais, mas eu não tinha acesso a esses florais em termos de consulta no Rio de Janeiro, né? E me abriu através de uma inspiração que eu agradeço demais do universo, de estudar as terapias holísticas como grande fonte incentivadora de promoção de qualidade de vida em relação à fibromialgia, a qual eu sou portadora. E eu acho de grande valia, são estudos maravilhosos. Vale a pena, vale muito a pena a gente conhecer cada vez mais essas terapias, né? Os florais, a aromaterapia com os óleos essenciais, os óleos vegetais, né? A gente tem a acupuntura que é feita no ouvido, né? Na orelha, com os pontos, né? A auriculoterapia, né? Temos diversas terapias muito maravilhosas, né? Radiestesia, a cromoterapia, a chakra terapia,
o conhecimento da fitoterapia também, enfim, são diversos. Então tá bom, pessoal, eu aguardo aí pra gente fazer um próximo vídeo. Namastê!